Boa noite, estão me ouvindo agora? Fala Diego, fala Jorge. Não, não, cheguei, só tinha Diego e você entrou logo depois de mim. Ah, foi? Eu botei lá no grupo para atrasar um pouquinho, porque, rapaz, teve um problema lá na obra, eu fiquei resolvendo até agora. Mas é isso mesmo. Instalação hidráulica lá e outra instalação elétrica. É, tem que legislação não entra muito não, mas na aula de matéria de construção civil 2 dá para a gente adentrar nesse assunto. Jorge, vou colocar você como apresentador aqui. E aí, se alguém for pedindo para entrar na aula, pô, você vai aceitando, beleza? Hoje, poxa, eu peguei uma reforma agora, Jorge, de uma casa bem antiga, velho, bem antiga. Sabe aquelas caixinhas de tomada? Sabe caixinha de tomada, aquela de plástico? Exatamente, a casa é daquelas de ferro ainda, velho. Fiação antiga, é. A fiação até que não é antiga lá, mas muito assim, a alvenaria muito boa é aquela alvenaria de parede dobrada. Sabe como é parede dobrada, Diogo? Ou então com um bloco deitado. Exatamente. E aí, então sua casa tem uma estrutura sinistra, assim, né? É verdade. É bastante. Entendi. Pois é, aí a gente está trocando o sistema hidráulico da casa inteira. São dois pavimentos, né? O térreo e o primeiro andar. E aí trocar o tanque, não tem que esvaziar o tanque, trocar o tanque. E aí quem fez o projeto de cabeça fui eu mesmo, que ele contratou arquiteta e eu estava executando só o que a arquiteta tinha feito. Aí no meio da obra ele, rapaz, eu acho que eu vou trocar logo essa instalação hidráulica toda. Eu falei, ele, quanto é que fica? Eu falei, peraí que a gente vai fazer um orçamento bom. Aí a gente foi, mediu tudo, fez um orçamento massa e passamos. Aí aprovou o orçamento e estamos fazendo lá. Só que, cara, é muito trabalhoso você mexer com uma coisa. Reforma é complicado, né? Já tem tudo ali, instalação. Aí estamos mudando a caixa de gordura de local, alguns ralos de local, mudando ponto de saída de água, né, de máquina de lavar, onde vai ficar tudo. Até o banheiro a gente mudou tudo, assim. O chuveiro estava do lado esquerdo, foi pro lado direito, a privada vai mudar. Então isso mexe com muita coisa. Aí tava dando uns BOzinhos lá, mas deu tudo certo. E a elétrica também, né? Elétrica tá. Não, não, não. A gente não mexeu, não. Estrutura nenhuma a gente mexeu. Até porque a gente não tem um projeto estrutural. Quando é para mexer em estrutura, aí eu prefiro, eu passo para alguém vai e faz algo, assina, né, a responsabilidade, e eu vou e assino a execução, responsabilidade pela execução. São coisas diferentes, tá ligado, né? Você é responsável pelo projeto e eu, por exemplo, que vou executar o projeto, eu sou responsável pela execução do projeto. Então são duas responsabilidades distintas. Então se eu provar que eu fiz ipsis ali exatamente o que está no projeto, então eu já passo a culpa, eu já passo alguma possibilidade de erro para o projetista. Então eu já me resguardo nesse sentido aí. Mas, cara, mexer com reforma ou com obra antiga é pior ainda. Rapaz, a gente foi mexendo numa coisa, daqui a pouco um pedaço do reboco caía. Aí mexia, daqui a pouco descascando tudo, infiltração, não sei. Aí só vai adicionando valor, né? E aí o cara vai achando que você tá. Aí eu comecei com um orçamento, aí, não, então faz o orçamento de hidráulica e não sei o que lá. E fazer uns arestamentos lá, trocar uns peitoril de janela, aumentar umas portas e tal. Aí eu fui.
Passei o orçamento, ele, cara, eu achei que a facãozada já tinha vindo, agora você veio com a bainha me dando surra. Eu falei, rapaz, obra é assim. E olha que eu, tipo, eu tenho um orçamento bem enxuto, assim, né? Porque eu sou sozinho, eu tenho minhas equipes bem organizadas e tal. Então é bem enxugado mesmo. Eu não pago funcionário, não pago secretário, não pago escritório, nada, né? Sou eu e eu. E aí, então, fica bem mais enxuto. E a galera ainda chia um pouco. Mas é isso mesmo. Mas aí ele aprovou o orçamento, estamos fazendo nada. Aí começa outra obra agora. Comecei outra obra uma sexta-feira e outra hoje. Eu vou começar mais outra obra segunda-feira que vem, lá em Serra Grande, perto de Itacaré. Então, assim, tem que ter. Rapaz, que eu acho que dá vontade de dar um chute pra cima e largar isso tudo. Mas é bom quando tá pronta a obra mesmo, Jorge. Você já tá conseguindo estagiar, Jorge? Você falou que ia estagiar e tal. Rapaz, vai adiar o estágio? Ah, não, rapaz, se matricule. Você quer que eu arranje um estágio para você? Tem um pessoal aí que é Julival e o outro colega, eles estão falando assim, ó, professor, a qualquer aluno que estiver precisando de estágio. Exatamente, pô, e os caras conhecem muito. Os caras estão com uma obra aqui agora por perto de Itacaré também. É um vilarejozinho, eu acho que é perto de Itaperoá. Perto de Itaperoá. Os caras estão com as obras lá, pô. Pô, ué, e você quer aprender como? Você tem que ir para dentro da obra. Quando eu cheguei no meu primeiro estágio, Jorge, eu não sabia de nada não, pô. Eu tinha vindo de engenharia de alimentos, né? Uma vertente totalmente diferente. Fui para dentro da obra e comecei a perguntar, pô. Não sabia nada. Inclusive, o cara que eu conheci na obra hoje é meu funcionário, né? Ele trabalha para mim. Meu funcionário, assim, né? Meu parceiro de obra, né? O mestre de obra meu. E aí é isso. E até hoje ele me ensina ainda. Hoje ele tá falando assim, ele me chama de mestre, mestre, olha você dando mole nisso aqui. Eu falei, vixe, é mesmo. Isso aqui é assim, ó. Tá entendendo? Só que quando chega um cliente, eu sou o manda-chuva, entendeu? Às vezes ele vem aqui, o cliente pergunta qualquer coisa para ele, o cliente pergunta qualquer coisa para os meus funcionários, o funcionário fala assim, não sei não, só com o André aí. Eles já sabem quem é para falar isso. Responda nada. Nem perguntou qualquer coisa, rapaz, não sei não, só veja com o André lá. Só com o André. É assim. O funcionário chega lá na obra, eu não estou na obra, o cliente chega na obra, eu não estou na obra, o cliente vai, bate resenha, tudo bem, certinho. Quando fala alguma coisa da obra, valor, o que é para ser feito, serviço, não sei não. Todo mundo, eu não sei não, só com o André. Não sei não, só com o André. É, aí vamos levando assim, entendeu? Ó, vamos lá, né? A aula de hoje. De hoje, né? Ah, isso. É, pode ser. Então vamos fazer uma aula sucinta hoje aqui, um bate-papo rápido. A gente vai continuar nessa linha de gestão, né? Gestão ambiental. Está mais na parte de meio ambiente. Nós já vimos legislação, as NRs, segurança do trabalho, na questão dos EPIs também, né? Segurança individual, coletiva, algumas comissões, como a CIPA. E agora no meio ambiente, né? Já está vindo falando já sobre esse meio ambiente e a gente vai falar sobre sistema de gestão ambiental, a produção mais limpa e a ecoeficiência nas empresas. Né? As empresas estão totalmente voltadas para essa parte de sustentabilidade, como eu sempre falo, né? Sustentabilidade é o quê, professor? São aspectos sociais, aspectos ambientais e aspectos sociais, ambientais e econômicos. Esses três aspectos que a gente visa buscar e atender todos para que a gente consiga tornar o ambiente ou a empresa
o empreendimento, a obra sustentável. Dentro do conjunto de princípios voltados para a gestão ambiental no ambiente corporativo, o marco foi a Carta Rotterdam, elaborada na Câmara do Comércio Internacional, lá na década de 90. Né? No documento constam mais de 10 princípios que norteiam o ambiente corporativo. Existem 3 exemplos desses princípios, de acordo com o próprio autor. Né? Prioridade na empresa, ou seja, reconhecer a gestão do ambiente como uma das principais prioridades na empresa e como fator dominante do desenvolvimento sustentável, e estabelecer política, programas e procedimentos para conduzir as atividades de modo ambientalmente seguro. Nós temos aí o segundo princípio, é a formação do pessoal, né, que seria o quê? Formar, treinar e motivar o pessoal para desempenhar suas atividades de maneira responsável em face do ambiente. E, por último, pesquisas, né? Seria realizar ou patrocinar pesquisas sobre impactos ambientais das matérias-primas, dos produtos, dos processos, das emissões e dos resíduos associados às atividades da empresa e sobre os meios de minimizar tais impactos adversos. Então, prioridades na empresa, formação do pessoal e as pesquisas. São os 3 princípios, de acordo com o autor Vale, lá em 2002 que ele desenvolveu isso. E dentre esses princípios, nós temos mais de 10, além desses 3 princípios, nós temos mais outros, né, que norteiam o ambiente corporativo. Após essa primeira iniciativa, outras surgem e, na atualidade, podemos compreender a gestão ambiental como um conjunto de diretrizes e atividades administrativas e operacionais, que seria o quê? Planejamento, a própria direção do ambiente, o controle, a alocação de recursos, né, com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, evitando, eliminando ou reduzindo os danos ou problemas causados pelas ações humanas à natureza. O ciclo Plan, Do, Check e Act, que é o PCDA, né, que é o planejar, fazer, checar e agir, é utilizado como base para o sistema de gestão ambiental e é muito eficiente, pois permite elaborar planos de trabalhos para qualquer área problema, de modo contínuo. Então, assim que um certo padrão é alcançado, ele já se torna objeto de novos estudos, ou seja, o ciclo se repete, inicialmente para sustentar o padrão alcançado, depois para superá-lo. Aqui o ciclo PDCA, né? O Plan, Do, Check and Act. Então, vamos pelo planejar, né? Localizar problemas, estabelecer planos de ação. Esse é o planejamento que nós devemos fazer. Qual é a execução ali? O fazer. Você precisa colocar em prática o plano de ação, né? Colocar colocar o plano em prática e executar o plano que nós desenvolvemos anteriormente na etapa de planejamento. Né? Checar, verificar atingimento de meta, acompanhar indicadores, né? Por exemplo, a própria faculdade aqui nós temos alguns indicadores que fazem com que a gente tenha uma noção ou tenha um parâmetro de comparação, um parâmetro comparativo, para saber se nós estamos bem, se nós estamos tão legais, se nós estamos ruins, em comparação às outras instituições, né? Aos outros campi. E o action é ação corretiva no insucesso, né? Padronizar e treinar no sucesso. Então, quando a gente fala de uma gestão ambiental, a gente está automaticamente falando de uma proposta. A gente precisa ter uma proposta de gestão ambiental. E essa proposta deve conter, no mínimo, 3 dimensões. Quais são elas, professor? A dimensão espacial, que seria o quê? O local, o setor que nós estamos analisando, né? A obra, o empreendimento específico, a área na qual espera-se que as ações de gestão tenham eficácia. A dimensão temática, ou seja, ar, água, que delimita as questões ambientais às quais as ações se destinam. E, por último, a dimensão institucional, empresa, sociedade civil, né, relativa aos agentes que tornaram as iniciativas de gestão.
Entretanto, no entanto, ainda que a proposta tenha um caráter mais padrão, as abordagens empresariais em relação aos seus problemas ambientais podem ser bem diferentes entre si. Encontramos usualmente três tipos de abordagem empresariais que estão discriminados no quadro abaixo, sobre controle da poluição, prevenção da poluição e abordagem estratégica. Então, nós temos aí, ó, o tema, na verdade, é basicamente controle de poluição. Preocupação básica, cumprimento da legislação e resposta às pressões da comunidade, prevenção da poluição, uso eficiente dos insumos e estratégia. Abordagem estratégica é a competitividade. Característica, postura típica, abordagem reativa, reativa e proativa e reativa e proativa. Ações típicas, né, abordagem corretiva, uso de tecnologia de remediação e de controle no final do processo, end of pipe. Aqui esse end of pipe, tem alguns outros termos que nós utilizamos aí em relação ao análise do ciclo de vida, que é o ACV. Então, a partir do quadro, a gente consegue perceber e evidenciar que não é unânime a forma de tratamento da questão ambiental dentro do setor privado. Ademais, devemos considerar que existe uma ampla gama de atividades empresariais e que algumas delas são em pequena escala e não causam grandes impactos ao meio ambiente. Dessa forma, talvez viabilizar uma abordagem estratégica não seja necessário e apenas a abordagem de prevenção da poluição atenda às necessidades específicas daquela empresa. Atualmente, o conjunto 14.000 elaborado na internacional, que é a ISO, né? International Organization of Standardization, ISO, é uma das normas de gestão ambiental mais conhecida pelas empresas. Ou seja, todo mundo já viu o selo da ISO 9001, ISO 14001. São todas ferramentas utilizadas para a melhora e a questão da gestão ambiental mesmo. Então, existe uma diferença muito grande quando fala assim, minha empresa adotou a ISO 9001, implantou a ISO 9001. Gente, implantar é muito fácil, assim, entre aspas, né? Implementar que é diferente, é muito mais difícil, né? Você fazer valer o que foi implantado, né? A implantação estar de fato seguindo a risca e surtindo efeito dentro daquela empresa. Isso é o principal, essa é a principal dificuldade, a implementação. Ela tem que ter algumas etapas, exatamente. Essa ISO ela nos fornece algumas diretrizes. Você tem que seguir à risca todas as informações, todos os procedimentos e ferramentas que eles precisam. Por exemplo, você tem que padronizar o processo de capacitação dos seus funcionários com a utilização de EPI. Ele te dá vários pequenos objetivos, né? Para você ter a ISO 9001, você tem que ter certificado disso, você tem que ter seus funcionários treinados, você tem que ter uma equipe disso, você tem que ter não sei o quê. Existe um crivo que determina, né, como essa empresa pode chegar ou não. Anos e anos não, mas demora bastante, demora um tempinho bom. Se a empresa estiver toda certinha, a implantação da ISO não é assim, não sei se dura anos não, mas demora uma certa. Não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Porque é muito difícil eu falar a quantidade de tempo que demora da implantação da ISO, porque isso vai variar muito de empresa para empresa. Quer ver? Vamos ver aqui. Ó. Vou pesquisar aqui. Né? Tá. 9001. Ó, vamos ver quanto custa a primeira implantação ISO 9001.
Ó, só para você, o certificado, ele custa, aqui é 9.001, de 3 a 12 mil reais, de acordo com o porte da empresa e complexidade do projeto. O que seria a ISO 9001? É uma norma de padronização para um determinado serviço ou produto. Tem como objetivo melhorar a gestão de uma empresa e pode ser aplicada em conjunto com outras normas de funcionamento, como normas de saúde ocupacional, de meio ambiente e de segurança. Como implementar ISO 9001? Aí, ó. É necessário contratar uma empresa de consultoria especializada no assunto ou mesmo organizar um grupo de funcionários para realizar atividades. São diversas atividades, por isso que não é tão fácil. Para que serve essa certificação? Tem como objetivo principal aprovar e promover o desenvolvimento de normas internacionais, testes e certificação de empresas e produtos, sendo as principais normas relacionadas ao modelo de gestão de qualidade. Então, se você tem a ISO 9001 implantada ou implementada na sua empresa, automaticamente sua gestão da qualidade tem um patamar acima, né? Você já garante, você consegue, talvez, inserir essa implementação ou agregar essa implementação no seu valor do produto final, no valor final do produto, na verdade. Então, essas são algumas vantagens de você ter certificado, né? Beleza, Jorge? Ah, tá. Dessa forma, talvez viabilizar uma abordagem estratégica não seja necessário e apenas a abordagem de prevenção da poluição atenda às necessidades específicas daquela empresa. Atualmente, o conjunto 14.000, elaborado pela ISO, é uma das normas de gestão ambiental mais conhecidas pelas empresas. As normas relativas ao sistema de gestão ambiental produzidas pela ISO são ISO 14001, ISO 14004 e a ISO 14061, sendo as duas primeiras de uso geral e a última para organizações florestais. Então, essa última é 14.061, ela é voltada especificamente para organizações que tratam e que lidam com a parte florestal. A norma, a ISO 14001, é clara quanto aos seus requisitos, que foram agrupados nestes 5 grandes blocos, né? Política ambiental, planejamento, implementação e operação, a verificação e análise pela administração. Ou seja, é um ciclo de PDCA, planejar, fazer, checar e agir, e após a conclusão de um ciclo completo, ele recomeça com novos objetivos, né? Metas e também planos. É interessante destacar que o nível de detalhamento e complexidade do sistema de gestão ambiental, a amplitude da documentação e a quantidade de recursos alocados depende do porte e da natureza da atividade da instituição. E dessa forma, tal proposta se torna viável até para pequenas empresas. Dentro desse conjunto de normas, encontram-se expressões que são cada vez mais usuais dentro do ambiente empresarial. Por exemplo, do berço ao túmulo, que é o chamado cradle to grave. Cradle to grave. É do berço ao túmulo. Isso é uma das questões que nós vimos aí na ACV, na análise de ciclo de vida. Você delimita a sua análise. Você pode botar aí do berço ao portão, ao portal, enfim, algumas pessoas chamam portão, portal. Porque você pode interromper, análise do ciclo de vida, na verdade, você pode fazer a análise toda, desde da colheita da matéria-prima até o produto final, ou desde do óleo diesel gasto no trator para fazer a colheita até a sua hora de reciclagem, até o seu, dá para fazer uma ligação completa e
fazer uma análise de vida muito mais criteriosa e muito mais completa aí. Vários detalhes, dependendo de onde você vai escolher fazer a sua avaliação. Aí, ó, do berço ao portão, do portão ao túmulo ou do berço ao túmulo. Então, isso vai depender muito de onde você quer fazer a análise do seu ciclo de vida do material. Ele se refere a um instrumento de gestão ambiental aplicável e bens e serviços denominado avaliação do ciclo de vida, que eu acabei de falar com você, que levanta todos os estágios dos aspectos ambientais de um bem ou serviço, desde a origem dos recursos no meio ambiente até a disposição final dos resíduos de materiais e energia após o uso, passando por todas as etapas intermediárias, como beneficiamento, transporte, estocagens e outras. Existem duas etapas nesse instrumento. O inventário seria a descrição de quais emissões ocorrerão e que matérias-primas são usadas durante a vida de um produto. E a análise do impacto, né, que seria a análise dos impactos das emissões e do esgotamento, na verdade, da matéria-prima. O esquema generalista do ciclo de vida de um produto ou serviço é bem simples. Nós temos na natureza, que seria a extração da matéria-prima, do insumo, né? Ele vai ser transformado. Nós temos aí a utilização desse material. Na utilização, no uso, nós temos um gapzinho, nós temos aí um retorno, que é a questão da reciclagem, a reutilização, o reuso. Depois do uso, nós temos aí a natureza, a disposição. E dentre esse processo, nós temos o transporte e depósito, né? Que vai e volta aí. Tal instrumento surgiu a partir da verdade de que a produção de qualquer produto pode atingir o meio ambiente de diferentes formas, de diversas maneiras. Nesse sentido, consideramos que os fluxos de matéria e energia envolvidos no ciclo de vida de um produto são medidos e relacionados a diversas categorias de impactos ambientais. Ao final, é possível compreender os danos ou benefícios da fabricação e uso de um produto específico. Então, dentro do conjunto das normas ISO 14000, existe uma série que determina a estrutura, os princípios, os requisitos e as diretrizes que devem constar em um estudo. A ACV estabelece 4 fases. A primeira, logicamente, a primeira coisa que a gente faz é definir o objetivo e escopo. Segunda, a análise de inventários. Terceira, a avaliação de impactos. E quarto, interpretação. A avaliação do ciclo de vida está sendo adotada por alguns segmentos desde o fim do século XIX e ganhou reconhecimento de órgãos importantes de nosso país, como o Ministério do Meio Ambiente, que sugere tal instrumento para identificar as oportunidades para a redução no uso de insumos e a presença de geração de resíduos poluentes. Enquanto a ACV é um instrumento direcionado, a AVC não, a ACV. Enquanto a ACV é um instrumento direcionado à tomada de decisões da empresa e pouco é informado ao consumidor, a rotulagem ambiental é direcionada exatamente aos usuários de determinado produto ou serviço. O que é que acontece com isso aqui? A análise do ciclo de vida, pessoal, é um instrumento direcionado justamente à tomada de decisões, né, a, a, a definições ou a assuntos de. Na verdade, é tomada de decisão mesmo a palavra. Estava buscando outra aqui, mas é a tomada de decisão mesmo da empresa.
Então, esse ACV é um instrumento voltado para essa questão de tomar decisão. E pouco é informado ao consumidor, ou seja, o consumidor não está sabendo disso, não está por dentro do que está acontecendo lá dentro da empresa, do empreendimento. E por isso a rotulagem ambiental é direcionada exatamente aos usuários de determinado produto ou serviço. Então, a gente precisa ter essa rotulagem, o rótulo, o símbolo, ou a etiqueta de selo verde, sem agrotóxico, né, material orgânico, são chamados selos ambientais. Eles visam informar o consumidor sobre as características positivas ao meio ambiente presente em produtos ou serviços específicos, ou seja, se aquela embalagem é biodegradável, se a empresa tem responsabilidade com o meio ambiente, se o uso do material, ou se o material é proveniente da utilização de materiais reciclados, se eles promovem algum tipo de eficiência energética ou reutilização de energia, se eles têm a questão de placas fotovoltaicas, que reduz o custo e consegue reduzir, em algum setor, a emissão de gás, a emissão de CO2, que é prejudicial à atmosfera. Então, o que é que eles fazem? A empresa ela busca ter esses selos, que esses selos te fornecem um certo respaldo, know-how, uma garantia de que muita gente vai comprar aquele produto só porque eles trabalham nesse sentido. Eu, particularmente, olho muito isso nas embalagens. Eu dou sempre preferência para empresas que fazem um trabalho voltado à sustentabilidade, é algo que isso já é de vida minha mesmo. E, infelizmente, você utilizar esse instrumento, você utilizar essa manobra, ela faz com que você agregue valor ao seu produto, que eu acho que deveria ser o contrário, né? Quem não fizesse parte da sustentabilidade que deveria cobrar mais caro no produto, só que é o inverso, né? Então, as pessoas que poluem mais, as pessoas que fazem um trabalho, desenvolvem um produto com menor eficiência energética, sem ser produto reciclado, ele não ele deveria pagar mais impostos, ele deveria ter o produto, de certa forma, na prateleira mais caro. Então, o que acontece é o contrário. É muito louco isso. Então, as pessoas que se preocupam, se você parar para ver, tem algumas camisas que falam assim, essa camisa foi feita através de 15 garrafas PET. Aí você vai ver o preço da camisa, é mais caro do que a de, de polistém ou de algodão, não sei. Isso para mim eu não consigo entender, não. Mas aí, talvez seja porque para você obter esse selo seja muito caro, né? Você tem que recompensar esse valor gasto aí do consumidor. Quem paga é sempre a gente, o consumidor final. Não tem jeito. Existem três tipos de rótulos de acordo com as normas ISO 14000, né? O tipo 1 são aqueles criados por entidades independentes ou de terceira parte aplicáveis aos produtos que apresentem certos padrões ambientais desejáveis na sua categoria. Tipo 2 é a autodeclaração de afirmação de qualidade ambiental do produto ou serviço, sem certificação independente, e sim interna, feita por produtores, comerciantes, né? pequenos produtores, comerciantes locais ali. Tipo 3 são aqueles que trazem informações sobre dados ambientais de produtos quantificados de acordo com um conjunto de parâmetros previamente selecionados e fundamentados na avaliação do ciclo de vida. Então, nesse caso aí, ó, a imagem A. O rótulo ecológico da União Europeia, por exemplo, ele acredita produtos com impactos ambientais mais reduzidos ao longo do seu ciclo de vida em comparação a outros produtos convencionais. E a imagem B é o rótulo ecológico ABNT, que acredita produtos menos agressivos ao meio ambiente. Só que, como eu falei, você deve passar por um crivo muito gigantesco, bem, bem dificultoso, bem lento, para que você consiga entrar e obter esse selo aí. Entre as diretrizes básicas da gestão ambiental, encontramos modelos criados por várias organizações que são referências para diversas empresas e instituições. Os conceitos de produção mais limpa, ou Cleaner Production, e ecoeficiência, ambos modelos
de uma estratégia ambiental preventiva aplicada a processos, produtos e serviços para minimizar os impactos sobre o meio ambiente estão entre os mais conhecidos. A produção mais limpa, introduzida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, pode ser sumarizada na adoção de três grandes procedimentos destacados no quadro a seguir, está no próximo slide. Né? Nele, observamos que a produção mais limpa é uma estratégia que busca prevenir a geração da contaminação na fonte e não só no fim do processo. Então, você consegue ter uma visão um pouco mais cautelosa justamente na geração do processo. Você não vai tratar só lá no final, você começa a tratar justamente no início do processo e talvez isso seja uma etapa importantíssima e evite muito problema. Neste escopo, a capacitação de todos os envolvidos é um elemento chave, bem como a difusão de informação. Adicionalmente, na figura ao lado, observamos um exemplo simples dessa hierarquia estabelecida a partir dos níveis descritos sumariamente. Então, nós temos o processo de produção aí, conservando as matérias-primas e energia, eliminando aquelas que são tóxicas e reduzindo a quantidade e a toxicidade de todas as emissões e resíduos. Produtos, reduzindo os impactos negativos ao longo do ciclo de vida do produto, desde a extração das matérias-primas até a sua disposição final, a partir do design adequado aos produtos. E os serviços, incorporando as preocupações ambientais no projeto e o fornecimento dos serviços. Pessoal, só um segundo que eu vou colocar água aqui, um pouquinho.
pontinho, vamos lá. Então, voltando nesse escopo, a capacitação de todos os envolvidos é um elemento chave, bem como a difusão de informação. Adicionalmente, na figura ao lado, na verdade está abaixo aí, observamos um exemplo simples desta hierarquia estabelecida a partir dos níveis descritos sumariamente. Na verdade, eu já li esse processo de produção, produtos e serviços também. E essa produção mais limpa, o PML, ela tem duas vertentes. A primeira é a minimização de resíduos e emissões e o reuso de resíduos e emissões. Na minimização de resíduos e emissões, nós temos o nível 1 e o nível 2. O nível 1, nós temos a redução na fonte, e o nível 2 é a reciclagem interna. É voltando àquela figura que nós vimos anteriormente. Cadê? Reciclagem interna aqui, ó. Temos um fator de reciclagem interna. Viram? Pronto, no reuso de resíduos e emissões, nós temos o nível 3, que seria a reciclagem externa e ciclos biogênicos. Né? Isso aí é a questão da reutilização desses resíduos e emissões. A sequência de prioridade desta disciplina também é competente à produção mais limpa, que seria a prevenção, redução, o reuso e reciclagem, tratamento com recuperação de materiais e energia, tratamento e disposição final, demonstrando assim que as iniciativas para minimizar os impactos do meio ambiente são coerentes entre si e buscam a mesma linguagem. Já a ecoeficiência, introduzida pela World Business, que é a WBCSD, em 92, né, na década de 90 também. A década de 90 foi uma década muito boa assim, para os olhos voltarem para a natureza, né, para o meio ambiente. Baseia-se na compreensão de que a redução de materiais e energia por unidade de produto ou serviço aumenta a competitividade da empresa e, concomitantemente, reduz as pressões sobre o meio ambiente na origem do recurso ou na disposição dos próprios resíduos. Assim como na produção mais limpa, a ecoeficiência é um modelo de gestão ambiental que, inclusive, possui muitas semelhanças com o primeiro. Entre as áreas destacadas pelo autor Dias lá em 2011, que são as oportunidades para melhorar a ecoeficiência, nós temos o quê? Nós temos a reorientação dos processos, ou seja, os processos industriais podem ser reorientados para reduzir o consumo de recursos, diminuição, contaminação, ou diminuir a contaminação, né, aumentar o uso de materiais reciclados, entre outros fatores, né, assegurando assim a redução de custo, a revalorização dos produtos, né, por meio da cooperação com outras empresas, pode-se incentivar a revalorização de diferentes produtos, o redesenho dos produtos, né, que seria justamente o design, né, a estrutura do produto, como um produto se porta, segundo critérios ecológicos, e a compra ambientalmente correta tem muita importância porque define a funcionalidade do produto. A recolocação dos mercados. Né? As empresas inovadoras vão além do exposto até o momento e buscam novas maneiras de satisfazer as necessidades dos clientes e se recolocar em novos mercados. Esses e outros modelos de gestão ambiental são importantes, pois estão demonstrando que é possível às empresas alcançar os objetivos em suas áreas de atuação na economia, sem precisar degradar o meio ambiente e ainda acrescentar sua contribuição social por meio destas vertentes, desde que haja comprometimento dos diferentes agentes envolvidos no processo. Seria o poder público, empresa, consumidores. Então, a partir dessa visão global, pessoal, o setor privado sentiu a necessidade de quê? De aderir oficialmente em sua política empresarial à responsabilidade ambiental. Essa adesão torna-se concreta quando as empresas passam a realizar um conjunto de atividades que podem ser individuais ou coletivas,
com o objetivo de alcançar sustentabilidade em seu serviço ou produto. Então, a empresa precisa ter ações concretas, né, atividades concretas, podem ser elas individuais ou coletivas, com o objetivo justamente de alcançar essa sustentabilidade. Mais uma vez, alcançar objetivar aspectos sociais, econômicos e ambientais em seu serviço ou em seu produto. Fatores externos podem induzir respostas imediatas das empresas, como o poder público, a sociedade, o mercado e os fornecedores. Observando o quadro ao lado aqui, mostra as diferentes influências destes fatores externos nas atividades empresariais. Né? Fator externo, tipo de influência nas atividades empresariais. Então, do lado esquerdo nós temos aí, qual fator externo seria? O Estado, a comunidade, o mercado e o fornecedor. E quais são os tipos de influência nas atividades empresariais? O Estado ele exerce o papel de regulador formal das empresas por meio de legislação ambiental e medidas adicionais realizadas por estas em todos os níveis. A comunidade exerce o papel de regulador informal das empresas, pois é afetada drástica e rapidamente em caso de contaminação e dano ambiental. O mercado, ele envolve diretamente a visão do mercado em relação à empresa como uma benfeitora ou não do meio ambiente, possibilitando a abertura de novos mercados ou não também. E o fornecedor envolve a totalidade de uma cadeia produtiva ambientalmente correta, exigindo-se de todos os fornecedores mudança de ordem prática para atingir esse objetivo central. Por incrível que pareça, existem vários fatores que afetam a adoção do conceito da tecnologia mais limpa. Quais são esses exemplos aqui? Nós temos os fatores estruturais, que podem ser a necessidade de modificar a equipe já instalada. Nós temos o fator de atraso dos programas educativos, que, por exemplo, não prevêem mudanças tecnológicas. Né? Falta de comunicação entre os diversos grupos existentes no interior das empresas. Dessa forma, não podemos permanecer inertes, pois também são vários os incentivos para a adoção do conceito de tecnologia mais limpa, tais como os investimentos. Sim, os investimentos e os benefícios econômicos, as vantagens que podem ser obtidas no mercado, a diminuição de riscos e danos ambientais. Adicionalmente, a todos esses fatores expostos, é pertinente que o poder público e a população em geral também assumam a sua cota de responsabilidade frente à mudança de visão em relação ao conceito de tecnologia mais limpa. Com esse esforço conjunto, mudanças serão percebidas mais rapidamente e serão um incentivo para novas ações em busca de sustentabilidade em todos os setores na vida humana. Quando a gente fala de gestão ambiental, a gente também tem que abordar gestão de riscos e prevenção de incêndios e além de desastres, né? O projeto de incêndio que a gente chama é um projeto elaborado, esse projeto é levado até o corpo de bombeiro aí da sua região, para que ele seja aprovado. Ele passa também por uma análise, um crivo. Ele é aprovado e após isso você pode dar entrada e desenvolver todo esse processo ou todo o projeto de incêndio para o empreendimento. Então, a gestão ambiental, pessoal, no ramo empresarial é uma necessidade, pois além de conferir significativas melhorias ambientais que colaborarão para um mundo mais sustentável, sua incorporação possibilita um diferencial de mercado em relação aos concorrentes. A gestão ambiental é uma opção real e a NBR ISO 14001 tem sido um instrumento mais utilizado para desenvolver essa gestão em empresas industriais. Além da adequada gestão ambiental no ambiente empresarial, temos outras considerações que são de extrema importância tanto para a comunidade interna, ou seja, o funcionário,
quanto para a sociedade em geral. Então, em relação aos riscos ambientais, né, aos riscos em geral, quantos riscos nós estamos expostos diariamente para desenvolver nossas atividades produtivas? E é possível analisar e gerir estes riscos visando a nossa segurança individual e coletiva? Com certeza. A gente está sujeito a muitos riscos durante nossa atividade produtiva. Não só nossa atividade produtiva, né? Mas quanto o nosso dia a dia mesmo, né? Desde a hora que a gente acorda até o nosso descanso, nós, nós sofremos diversos livramentos aí, para quem acredita em Deus, sofremos diversos livramentos e nós somos expostos diariamente a esses riscos, né? Só que nós temos hoje em dia um nível de segurança, um nível de cuidado muito maior que antigamente, obviamente. E isso faz com que esses riscos se tornem menos agressivos, né? Menos iminentes. E, e com certeza é possível analisar e gerir esses riscos visando a nossa segurança individual e coletiva. Isso a gente consegue fazer através dessas ferramentas que foram geradas, né? O programa de gestão ambiental, nós temos o PCDA, PDCA, perdão, PDCA. Nós temos ferramentas de análise de risco, análise crítica de risco. Nós temos as normas brasileiras, as normas regulamentadoras, que nos fornecem diretrizes para EPI, de equipamento de proteção individual, como lidar com algum tipo de situação, linha de vida, risco altura, tudo isso são formas de nos proteger de possíveis riscos ou de possíveis danos que nós podemos cometer contra nós mesmos ou em ambientes que nós estamos trabalhando. Isso faz com que esse fator de segurança seja aumentado, nós corramos menos risco de vida.
Não, acho que agora. Mas eu não sei não, travou aqui tudo, o áudio e a passada de slide. Se bem que tava chovendo pra caramba esses dias tudo aqui, não sei se pode ter interferido. Vamos lá então. Voltando à gestão de riscos e prevenção de incêndios e desastres, toda essa problemática que já foi estudada por especialistas e proposta de análise e gerenciamento de riscos são importantes na atualidade. A gente precisa ter uma análise criteriosa e gerenciar esses riscos de uma forma bem inteligente para que a gente consiga minimizar o máximo de problemas e de eventuais catástrofes que venham a acontecer, né? Então, nós temos que distinguir perigo, risco, análise de risco e gestão de risco. Perigo é a fonte, né, a situação ou evento com potencial de causar dano à integralidade física do trabalhador, equipamento ou instalações dentro do ambiente de trabalho. É o risco. É a probabilidade de ocorrência de determinada condição potencialmente perigosa à integridade física do trabalhador, equipamento ou instalações dentro do ambiente de trabalho. Análise de risco. Avaliação integrada de riscos inerentes de alguma atividade, produto ou sistema. E a gestão de risco, que seria? É um modelo que orienta a tomada de decisão para que um determinado risco ou perigo não ocorra, ou seja, eliminação ou mitigação ou extinção desse risco. Então, percebemos, então, que o perigo é a fonte geradora do risco. Ambos os conceitos perigo e risco estão incorporados a tantas áreas, que seria a indústria de seguros, a engenharia, principalmente, né? E não causa surpresa o fato deles terem diferentes definições. Para fins metodológicos, consideraremos os conceitos generalistas apresentados. Então, ou seja, para a gente compreender de forma mais eficiente a diferença entre perigo e risco, por exemplo, né? Uma ação, lavar o piso do local de trabalho. O perigo é o piso escorregadio. E o risco é o risco a queda, ferimento, fratura, função. Então, nós temos a ação, que é lavar o piso do local de trabalho. Qual o perigo? Qual é o perigo nessa ação aí? É o piso escorregadio. Ele é o que vai fornecer perigo. Lembra? O perigo é a fonte. A situação é um evento com potencial de causar dano à integralidade física. Então, perigo é o piso escorregadio. E o risco? A queda, risco a queda, risco a probabilidade de ocorrência de determinada condição potencialmente perigosa à integridade física do trabalhador, equipamento ou instalações dentro do ambiente de trabalho. Beleza? Então, isso aqui a gente já viu também nas aulas anteriormente. Os agentes de risco são divididos em 5 grupos diversos, né? Os riscos químicos, riscos físicos, riscos biológicos, os riscos ergonômicos e os riscos de acidente de trabalho. E podem causar danos em função de sua natureza, concentração, intensidade, suscetibilidade ou tempo de exposição, como é o caso de radiação, de calor, de altas temperaturas, de baixas temperaturas, exposição ao perigo. Podemos quantificar o risco com auxílio de métodos estatísticos ou modelos, né? Verificando sua probabilidade de ocorrência e gravidade das consequências. Com esta quantificação em mãos, avaliamos assim os riscos encontrados a partir de critérios previamente estabelecidos e buscamos realizar uma gestão adequada destes a partir de um modelo que orienta as tomadas de decisão para que um determinado risco não ocorra ou esse determinado risco seja eliminado ou extinto ou mitigado.
Existe uma hierarquia, né? Essa é uma tabelinha, essa é um, é um modelo que eu gosto de utilizar muito. Então, quanto mais efetivo e menos efetivo, né? Em relação ao controle de risco. A eliminação é o mais efetivo, né? Você eliminando, você tira todo e qualquer tipo de risco que possa ocorrer. O eventual atitude ou com menos efetivo, a substituição do risco, né? Você substitui um risco maior por um risco menor. Controle de engenharias, isolar as pessoas do risco. Controles administrativos, mudar o método de trabalho. E EPI, é o menos efetivo no controle de risco, né? Porque o EPI você já está o risco, lembra lá o risco, o que seria o risco? Risco é justamente a probabilidade de ocorrência. O EPI não diminui a probabilidade de ocorrência. O EPI só faz proteger caso ocorra algum perigo. Então, menos efetivo para a questão do risco, mas é muito efetivo para a questão de segurança, beleza? De acordo com a literatura, análise e gerenciamento de risco tem como objetivo viabilizar a implantação de um processo que possibilite a identificação, a análise, o tratamento e a gestão dos riscos e oportunidades inerentes às atividades de uma corporação. É um processo que exige uma sequência de ações com base no modelo escolhido como base. Você tem como um parâmetro o modelo escolhido como base, né? O primeiro passo para lidar com risco é elaborar o plano de gerenciamento de risco, é o PGR, ou Programa de Gerenciamento de Risco. Vai depender do livro que você está lendo, ou do autor, ou da pessoa que está conversando. Alguns chamam de plano, outros de programa, mesma coisa. Que possui o objetivo principal de executar, monitorar e controlar o gerenciamento de risco na organização. Ele descreve a abordagem que será usada para identificar, analisar, priorizar, monitorar e diminuir os riscos. É de responsabilidade do empreendedor a implantação, atualização e cumprimento do plano, que deve ser atualizado quando houver alguma mudança nos riscos ou nas estratégias empregadas. Então, nós temos aí, probabilidade alta, matriz de impacto muito baixo. É muito bom, né? Pouco significante. Probabilidade muito alta e impacto muito alto, você está automaticamente numa situação crítica. Isso daqui é uma tabela não, é um quadro mostrando justamente a matriz de probabilidade e impacto. Quanto mais provável acontecer e o impacto ser muito alto, você tem uma situação crítica. Quando tem uma probabilidade muito baixa de acontecer e você tem um impacto muito baixo, você tem basicamente insignificante. Esses planos na área ambiental apresentam várias etapas distintas, né? Desde identificação, avaliação, essa avaliação tanto quantitativa quanto qualitativa, treinamento de equipe, manutenção de equipamentos, até levantamento de dados de segurança de produto, investigação de acidentes, seguros ambientais e auditorais internas. E auditorias internas. Entre as metodologias ou ferramentas de análise de risco que podem ser empregadas no PGR, conhecemos diversas, as quais podemos citar o Failure Mode Effect Analysis, que é o FMEA, que é a análise dos modos de falha e seus efeitos, e a ZOP, né, que é a análise de operabilidade de perigos. E, obviamente, a NBR ISO 31000 de 2009B, um anexo aí B. Então, as duas primeiras ferramentas descritas anteriormente utilizam basicamente o seguinte processo: identificação dos perigos. Essa etapa consta, quer dizer o quê? Ela determina determinação dos condicionantes que podem colocar em risco funcionários, processos, estruturas. Quantificação dos riscos. Estima-se de forma quantitativa os riscos, sua magnitude e consequências. Determinação do risco aceitável, pertinente para riscos com mínima probabilidade de ocorrência. Definição da estratégia de gestão do risco. Escolha do método constante de gestão
para uma convivência com os riscos existentes, ou seja, que não puderem ser eliminados. Paralelo ao tema riscos, devemos discutir a temática de incêndios e desastres no Brasil, né? A segurança contra incêndio, ou SIC, é uma área científica do conhecimento que merece investimentos pesados para diminuir as perdas, desde as perdas humanas e materiais, né, até as materiais, devido aos próprios incêndios. Internacionalmente, essa questão vem ganhando força em diversos países desenvolvidos. Entretanto, ainda é um grande desafio do cenário nacional. Sumariamente, é uma tendência mundial exigir que todos os materiais, componentes, sistemas construtivos, equipamentos e utensílios usados nas edificações sejam analisados e testados do ponto de vista da segurança contra incêndio. O Brasil, um país em crescimento que está ampliando suas atividades em áreas de potencial risco de incêndio, como a área petrolífera, biodiesel ou mesmo construindo grandes obras públicas, evidencia em cada momento a necessidade de incorporar ao SIC em suas metas e educar a população para as mudanças necessárias para um bem coletivo, né? O fogo é um processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz. O incêndio é um fogo fora de controle. A prevenção de incêndios é sempre a melhor opção. Entretanto, nem sempre escolhas relacionadas a essa questão estão no poder da população. Por exemplo, o uso de materiais adequados na construção. O termo prevenção de incêndio é relacionado tanto à educação política quanto às medidas de proteção contra incêndio em um edifício. A implantação da prevenção do incêndio se faz por meio de atividades que visam evitar o surgimento do fogo fora do controle, possibilitar sua extinção e reduzir seus efeitos antes da chegada do corpo de bombeiros. Então, de acordo com a literatura, a prevenção de incêndios possui 4 objetivos: a garantia da segurança à vida das pessoas que se encontrarem no interior de um edifício quando da ocorrência de um incêndio, a prevenção da conflagração e propagação do incêndio envolvendo todo o edifício, a proteção do conteúdo e a estrutura do próprio edifício, a minimização dos danos materiais de um incêndio. Estes objetivos são alcançados a partir de uma série de medidas descritas a seguir. Quais são essas medidas? Nós temos o controle da natureza e da quantidade de materiais combustíveis constituintes e contidos no edifício, dimensionamento da compartimentação interna, do distanciamento entre edifícios e da resistência ao fogo dos elementos e compartimentação, dimensionamento da proteção e da resistência ao fogo da estrutura do edifício, dimensionamento do sistema de detecção e alarme de incêndio e ou de sistemas de chuveiros automáticos de extinção de incêndio e ou equipamentos manuais para combate, dimensionamento das rotas de escape e dos dispositivos para controle do movimento da fumaça, controle das fontes de ignição e riscos de incêndio, acesso para os equipamentos de combate a incêndio, treinamento de pessoal habilitado a combater um princípio de incêndio e coordenar o abandono seguro da população de um edifício, gerenciamento e manutenção dos sistemas de proteção contra incêndio instalado, controle dos danos ao meio ambiente decorrentes de um incêndio.
Alô, me ouvindo? Bora ver. Pronto, Diógenes. Tava vendo aqui no, no WhatsApp que você tá enlouquecendo todo mundo hoje aí. Né? Com sua voz. Eu tô Eu tô aqui no falando lá no ativo, velho. WhatsApp. Tava esperando você voltar aí, que a internet tinha caído. Minha internet caiu mais cedo, eu tava te chamando aqui no grupo pra tu me colocar pra dentro de novo. Fiquei uns 10 minutos fora. Fora isso, tô aqui. Pois é, eu vi o Diego pedindo para você aceitar, Diógenes. E por que você mandou o link da aula de hoje daqui de legislação lá no grupo de hidrologia, de hidráulica? Essa Isso, Diógenes. Então, a ocorrência de um desastre, independentemente das causas, aumenta com o fato de vivermos com tantas incertezas no nosso dia a dia. O termo desastre apresenta uma séria interrupção do funcionamento de uma comunidade, né, causando mortes e ou importantes perdas materiais ou ambientais, as quais excedem a capacidade da comunidade afetada a lidar com a situação. Essa é a definição do desastre. Existem desastres naturais e aqueles ocasionados por ações humanas, e em ambos os casos existem diretrizes para seguir antes, durante e após o ocorrido. Por exemplo, o que foi mostrado na aula anterior sobre as barragens lá da São Marco, né, de Mariana e de Brumadinho. Ali é um desastre natural? Obviamente que não, né? É um desastre ocasionado por ações humanas, provenientes da natureza, né? Logicamente, você está ali trabalhando com situações como resíduos e água, resíduos sólidos, tudo da natureza, mas foi ocasionado por ação humana. Então, nós temos, a partir disso, diretrizes para seguir antes, durante e após o ocorrido. Ações antes do desastre, nós temos ações preventivas, que seriam ações voltadas a evitar um evento danoso, né? A prevenção. Né? Ações mitigadoras, perdão, ações que minimizem o impacto do evento danoso, minimizem ou consigam extinguir, eliminar o impacto do evento danoso. De preparação, ações de resposta a uma situação de desastre. E ações de alerta, né, que corresponde ao aviso formal de perigo iminente. Diógenes. Né? Ações durante o desastre. Resposta ao fato. São atividades que ocorrem no momento do desastre ou logo após. Envolvem ações de assistência aos feridos, resgate aos dos sobreviventes, evacuação da área, entre outros. Né? E nós temos ações também após o desastre. Seria a ação de reabilitação. Ocorre quando, professor? Ocorre logo após a situação de emergência, com restabelecimento de serviços vitais para a comunidade. E a recuperação, nós temos ações de reconstrução para o reparo dos danos causados pelo desastre e apoio, né, no sentido do restabelecimento da rotina da comunidade. Limpeza das casas, restabelecimento de água nas tubulações hidráulicas, de luz, água encanada, luz, voltar às escolas, né, limpeza dos postos de saúde, voltar à questão do atendimento dos postos de saúde, voltar à normalidade. Essa é a ação de recuperação. E reabilitação é fazer todo o processo de emergência, processo de salvamento,
processo de serviços vitais para a comunidade, né? Que é a questão do posto de saúde, do PSF, a questão de mantimentos, de água potável, tudo isso são ações de reabilitação. Então, tais ações são, em primeiro momento, a atribuição do poder público, né? Quando ocorre algum desabamento, a primeira coisa que você deve procurar é a defesa civil, a atribuição do poder público, principalmente nas instituições ligadas ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, como eu tinha acabado de falar. Entretanto, a população não pode se eximir de parte da responsabilidade das ações frente a um desastre. As iniciativas educativas são importantes justamente para esclarecer dúvidas e preparar a população para estes casos. Adicionalmente, o papel da ciência e tecnologia merece ser destacado, já que fornece meios para a sociedade ampliar seus conhecimentos acerca dos incêndios e desastres e formas de prevenir, mitigar, né, e se recuperar dos mesmos. Sei que agora meu áudio continuou e tá dando para entender aí, Jorge? Questão de gestão de riscos e prevenção de incêndios e desastres. E eu acho que esse aqui é o último slide. É o último. Alguma dúvida? Deixa eu até que foi rápido a aula hoje. É porque não teve pouca discussão na aula, né? Acho que a aula eu fui lendo e os slides foram passando. Tinha uns 40 slides hoje aqui, 40 ou 50. Então foi. É, ele era professor de quê? Qual era a formação? Hum, mas toda a engenharia. Ah, tá. Se fosse qualquer engenheiro, toda engenharia, a gente vê legislação, segurança do trabalho e meio ambiente. Toda engenharia. Ah, bom também. Mais capacitado ainda, né? Porque a administração é um curso muito genérico, mas tem algumas ferramentas. A maioria das ferramentas de administração elas são aplicadas em todos os âmbitos, né? Então é muito interessante. O administrador mesmo, na minha pós-graduação, o primeiro módulo foi administração para escritório de engenharia. Aí veio um administrador que trabalha nessa área também, de energia solar, a filha dele é arquiteta e tal, mas ele, de formação, é administrador. O cara deu uma aula excepcional. Ah, pessoal, Augusto, ele é muito bom, né? Né? Eu vou falando aqui, vou falando, quando eu vejo, vou passando slide rápido. Quando não tem discussão, quando não tem uma interrupção de vocês, a aula demora mais de passar, né? Então, quando tá importante é o assunto ser dado. Então, beleza, pessoal. Estamos dispensados da aula de hoje já. Vê que não tá nem tão cedo assim, né? Deve ser umas 9 e pouco. Que horas são? 9h10 quase, é. Mas
se terminou o assunto, se eu quiser liberar pra gente assistir Brasil e Argentina aqui, que tá pegando fogo. Oh, então tá liberado. Tá liberado que eu vou estudar ainda mais um pouquinho. Valeu, André. Veja quem é o cara de Piauí, André, seu colega aqui. Quando você estiver por aqui, me dê uma ligada. A Ah, gente trabalha pronto, com as obras da gente aqui, dá uma olhada nas bom, coisas. beleza. Bola.